só, uma pergunta. Existe regra para fazer network? Isso é uma pergunta. Sim ou não? Eu observo que, às vezes, algumas pessoas querem dar uma enlatada, né, em determinadas situações que você faz no seu dia a dia. E você nem dava esse nome para ela de network. É ou não é verdade? Ouvimos coisas bem interessantes aqui, por exemplo, né, sobre postura. Eu fico imaginando como é que os senhores, né, se prepararam, sei lá, de ontem à noite, ou há uma semana atrás, ou como se preparou hoje de manhã, para vir para cá hoje. Imaginando que ia participar de um evento que tem como propósito reunir pessoas, reunir ideias, trazer sugestões. Se cada um de vocês realmente tiver essa preocupação com um cartão, alguém quer o meu cartão? Eu não tenho cartão. Aí eu começo a me sentir um cara fora desse tal de network, porque hoje eu ouvi dizer aqui que se você não tiver o cartão, você não faz network. Eu vou contar o que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, um lugar que eu faço muito network, padaria. Eu moro em Paulínia, interior de São Paulo, perto de Campinas. E tem algumas padarias lá, mas tem uma que eu sempre frequento. E eu encontro uns amigos lá de final de semana, a gente fica tomando um café, e a padaria é um lugar muito bom para fazer network. Você sabe tudo da vida de todo mundo. Você sabe da política da cidade, porque tá ali tem jornalistas ali, os caras que escrevem sobre a cidade e falam sobre a política. Políticos, às vezes, da cidade sentam-se à mesa com a gente ali, então a gente sabe o que está acontecendo na profundidade da política, né? Você sabe também quem está saindo com quem, quer dizer, tem coisa boa e tem coisa ruim, nesse network que a gente faz ali. Você tem que ter um filtro. Assim como num network profissional, você ouve coisa boa, você ouve coisa ruim. E aí o que acontece? Nós estávamos num 5 ou 6 pessoas mais ou menos, e quando eu olho para o lado esquerdo, aparece um senhor, imaginem a cena, aparentando algo próximo dos seus 75, talvez quase 80 anos de idade, uma camiseta Hering branca, não muito limpa, sabe essas bermudas, que eu não sei se é bermuda ou se é cueca? Estava zoado, estava estragado. Todo meio descabelado. No braço eu percebi que ele tinha aquele sinal de quem tinha feito um exame de sangue, alguma coisa assim. Ali próximo dessa padaria tem um hospital. No entanto, o que ele trazia embaixo do braço? Todos os jornais daquele domingo de manhã, debaixo do braço. E eu olhando assim para ele e observando as pessoas em torno dele. Todo mundo olhava para ele assim. Aí o outro passava, tal, media ele, saía. Por um minuto eu achei até que ele estava realmente com uma doença contagiosa, porque estava todo mundo meio se afastando do senhor ali, pessoa do qual eu nunca tinha visto na minha vida. Ele vem em direção a gente, para exatamente do meu lado, que tinha um espaço entre a minha cadeira e o outro, e ele fala, bom dia para todos que estavam ali, e alguns realmente o conheciam, chamaram pelo nome, Mauro. Ô, seu Mauro, tudo bem, tudo bem? Eu vou bem, mas eu vejo que os senhores vão melhor ainda, porque estão na companhia do senhor César Urgnani. Gente, falar Urgnani, tenta, não é fácil. O cara sabia meu nome e meu sobrenome. Eu nunca tinha visto ele na vida. Na presença do senhor César Urgnani, e virou para mim, obviamente, mamãe ensinou educação, me levantei, cumprimentei o senhor Mauro, puxei uma cadeira para que ele se sentasse conosco ali, e esse homem começou a falar. E eu olhando fixamente para ele. Ele fez questão de levantar a camisa, mostrar uma cirurgia recente de um câncer no estômago, e tinha acabado de ser diagnosticado naquela semana com um câncer no cérebro. De uma cultura. E ele falava do filho dele. Ele falava, meu filho, rapaz, ele era um sujeito que, para você ter uma ideia, caía um copo, o vidro quebrava, a mãe tinha que ir lá limpar e não limpava. Eu falei, vou dar um jeito nesse moleque, vou mandar ele para a Inglaterra. Aí pegou e fez o moleque ir embora,
para a Inglaterra, viveu uns 2 anos lá, voltou outra pessoa. Eu que tenho o Enzo, tem 15 anos, eu quero que ele faça um intercâmbio. Eu falei, vou resolver o problema do meu filho. Já aprendi uma coisa com aquele senhor. Ok? Embora o Enzo está muito longe de cair um copo no chão e ele não limpar. Ele vai limpar. Ele vai limpar todos os cacos, né? Então, talvez eu não precise mandar ele para a Inglaterra, né? E aí fui ouvindo aquele senhor e eu olhava para ele. Em 15 minutos eu olhei do lado, não tinha mais nenhuma pessoa na mesa. Todos se levantaram. Só ficou a mesa, eu e o senhor Mauro. Ele colocou os jornais sobre a mesa. Conhece o dono desse jornal? O dono desse jornal é um fulano de tal, blá, blá, blá. Quando ele fala de política, ele começou a me dar uma aula sobre política, sobre governança, sobre empresa, sobre empreendedorismo. E eu olhando para ele, prestando atenção no que ele estava falando. Logo no final ele vira para mim e fala assim, bom, seu César, eu não gostaria de tomar mais o seu tempo. O senhor é um sujeito muito educado. Ficou aqui me ouvindo, óbvio, ele percebeu que todo mundo se levantou. E a conversa dele não estava ruim não, viu gente? Estava muito boa. E eu ali olhando para ele, ele falou assim, você leva uma vantagem muito grande. Eu falei, não entendi, seu Mauro. Você é um sujeito inteligente, mais ouve do que fala. Durante todo o meu discurso aqui, eu prestei atenção e vi o quanto você estava interessado em ouvir. E poucas vezes intercedeu, em poucas vezes falou alguma coisa, mas quando falou, foi muito preciso. Network, mais ouça do que fale. Eu vou em alguns eventos, e eu acho um barato essa história. Vocês já perceberam que tem cara que ele vai desesperado para fazer um network, mas ele não sabe fazer network, ele é chato, o cara é chato. Esses dias eu fui num evento que é do pessoal de acessórios, das empresas de acessórios, e encontrei um cara lá, que já tinha me visto numa outra oportunidade, e ele, veja bem gente, eu estava conversando com umas 2 ou 3 pessoas aqui, aí ele entrou no meio e falou assim, viu, tá mais fácil falar com o Temer do que falar com você. Começou bem o network, né? Pô, não sei o quê, te mandei um WhatsApp e você não respondeu. Eu estou conversando com outras 3 pessoas aqui. E esse cara, você vê que ele vem com cartãozinho, ele vem com tudo na mão. E aquele cara que faz network é todo engraçadinho. Você sabe se eu gosto de rir? E fica que conta piada, e tira sarro da sua cara, assim, você olha para a cara do sujeito e fala, eu nunca nem te vi. Então, embora nós tenhamos tido aqui ao longo do dia uma série de boas oportunidades de aprender a como fazer o network, eu estou vindo no caminho contrário. Não errem no network. Por exemplo, esse senhor, seu Mauro, ele estava erradinho no figurino, vamos combinar? Poucas pessoas pararam para ouvi-lo, e aí ele tem culpa. Se eu fosse julgar o seu Mauro sobre o ponto de vista do network, pouca gente parou para ouvi-lo. Culpa daqueles que foram preconceituosos? Sim. Mas culpa do seu Mauro que vamos combinar, né? Pouca gente quer conversar com um cara com uma camisa Hering meia manchada, usando cueca e com quase que um negócio espetado no braço. Você tem que saber como se apresentar, mas por outro lado, quando você olha para a pessoa, você fala, opa, pode ser que daquela pedra bruta saia um diamante. E juro, a todo momento, o que eu queria, eu não estava olhando para o seu Mauro como quem quisesse sugar alguma coisa daquela biblioteca ambulante que estava ali na minha frente. Eu estava olhando para ele como quem diz assim, será que eu posso ajudar esse senhor em alguma coisa? A gente às vezes não vai para network assim, procurando entregar alguma coisa para o outro. Às vezes as pessoas vão num evento onde eles podem desfrutar de um network, quase como sanguessugas, querendo resolver o seu problema. Quantos vão para o network dizendo assim, em que posso lhe ajudar? Muitos vão para o network e falam assim, cara, eu preciso vender. E aí é que você não vende. Porque
porque o propósito disso é em que eu posso, em que lhe posso servir, em que lhe posso ajudar. Vou dar um exemplo disso. Network legal, esse é o meu ponto de vista, é aquele, como já dito aqui algumas vezes, são permanentes e duradouros. Não só quando existe um enlace financeiro, não. Eu conversava com a Bruna da Mônaco e dizia para ela o seguinte: rapaz, eu tive uma semana tão difícil, foi Páscoa, eu fui para Poços de Caldas com a minha família, mas no sábado tive que deixá-los lá para ir gravar em Tremembé. O motorista foi me buscar, 4h30 de carro, gravamos um dia inteiro, saí de lá às 6 horas da tarde, volto para Poços de Caldas para ainda continuar com a minha família. Cheguei lá, já era quase umas 11 horas, durmo, acordo, almoçamos, volto para Paulínia, pego o meu carro, vou para São José do Rio Preto, mais uns 50 quilômetros para lá, para gravar ontem, saí de lá ontem às 17 horas da tarde, fui até o aeroporto de Campinas, Viracopos, cheguei quase pegando o avião pelo rabo, para as 22h30 pegar um avião para vir aqui para Salvador hoje. Pedi para a Renata para ela deixar, porque ela é minha chefe, eu pedi para ela deixar eu dormir mais um pouquinho, porque eu estava meio judiado. Ela falou: César, eu deixo você chegar lá às 9h30, porque ela é exigente. E aí eu dizia para ela assim: sabe o que é o que eu mais gosto nessa relação de 2 anos que eu tenho com o Pará? Foi o network que a gente veio construindo ao longo do tempo. Eu tenho uma febre pelo Pará on the road, que eu falo: cara, eu vou ver o Flávio, eu vou ver a Renata, eu vou ver a Karina, eu vou ver todos os meninos que trabalham lá, ver todos esses colaboradores e essas empresas que apoiam o Instituto Pará vão estar aqui. Eu posso dizer para vocês com total franqueza, a gente se gosta. A gente simplesmente se gosta, a gente se respeita. E não tem nada a ver com grana. A gente simplesmente tem ideias que batem. Vamos ajudar as pessoas, vamos fazer alguma coisa legal. O ganhar dinheiro ou não, isso está lá embaixo, e aí acontece, a gente precisa viver, a gente precisa ganhar dinheiro. Mas ninguém aqui está com o propósito de ficar rico. Esse é o network legal. É uma pessoa que você está em casa, eu tive você nem sabe, Flávio, caramba. Eu contei isso para a Bruna agora há pouco. 3 semanas atrás, a gente tem um amigo aqui, que é o Rogério Nercercian, da Shell. Ele me manda um WhatsApp e fala assim: Cezinha, me passa o seu endereço. Eu falei: legal. Peguei e passei o endereço para ele. Tem coisa mais gostosa de que uma pessoa está viajando para fora do país, aí ele vê uma bandeja, e nessa bandeja tem um mosaico no fundo da bandeja, com pedras, que fazem uma série de formatos, que tem lá carro, rota 66, e não sei o que, não sei o que lá, e o cara olha para aquilo lá do outro lado do mundo e fala: cara, isso aqui é a cara do César. Ele, com todo carinho, embrulha aquilo, me pede meu endereço e manda para minha casa. Tem network mais legal do que esse? O cara estava lá do outro lado do mundo, lembrou de mim e falou: vou dar um presente para o César. Eu nunca fiz nada para a Shell. Vocês entenderam? Eu vou contar uma história também, outra história de network muito legal. 2007 eu ganhei o capacete de ouro como o melhor piloto de 2007. De 11 corridas eu ganhei 9. Abrimos 2008. Primeira corrida eu acostumado a vencer. Cheguei em 6º. E suado, quase perdendo o 7º lugar. Num primeiro momento eu falei assim: caramba, acho que eu desaprendi a andar de carro de corrida, cara, não é possível. Olha o que é network. Em 2007 eu não precisei fazer isso. Em compensação, em 2008, 2 vezes por semana, eu estava junto com o meu carro e com os mecânicos da minha equipe. Em 2007, eu saberia dizer para você o nome de metade dos meus mecânicos, principalmente os que ficavam no rádio comigo. Em 2008, eu consigo dizer para você o nome dos 10. Aliás, mais do que o nome dos 10, eu consigo dizer para você o nome da mulher e o nome dos filhos. Em 2008, eu aprendi, em função da dificuldade que nós tínhamos para ganhar o campeonato, eu tive
E olha como a adversidade, como o seu adversário te faz crescer. Por causa dos meus adversários, eu conheci melhor a minha equipe. Eu fui obrigado a conhecer melhor a minha equipe. Obrigado, sim. Eu tinha que me virar. Eu aprendi muito mais sobre o meu carro de corrida em 2008 do que em 2007, porque nós deitávamos debaixo do carro para ver, inclusive, se a gente conseguia tirar alguma curva do escapamento para fazer com que o ar passasse mais rápido e não restringisse a passada de ar. Fui aprender uma série de coisas sobre líquidos de arrefecimento para diminuir a temperatura do meu motor quando nós fôssemos andar em lugares muito quentes, como Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, para eu não ter perda de temperatura e de potência com o carro da metade da corrida para frente. Eu trabalhava com pneu e nunca passei um durômetro no meu pneu. Passava durômetro em todos os meus pneus para colocar o set de pneus direitinho lá, em função da dureza de cada pneu. Rolamento, para deixar meu rolamento cada vez mais livre, para o meu carro ficar mais solto. Quem fazia lá o engraxamento, ajudava os caras, era eu. Eu não fiz isso nenhuma vez em 2007. Em 2008, em 2007 eu corria 10 quilômetros a pé, pelo menos 3 vezes por semana. Em 2008 eu passei a correr 15 quilômetros a pé. Foi em 2008 que eu comecei a me ajoelhar e todo dia à noite rezar, pedindo proteção, pedindo força para ganhar o campeonato de 2008. E estava difícil ganhar o campeonato de 2008. Foi muito brigado, foi uma corrida eu ganhava, outra chegava em segundo, outra chegava em terceiro. Comecei a melhorar no grid, fui subindo, tive que recuperar pontos. Então era uma luta. Chegou a doer, cara, o negócio. Tudo isso revestido com por um outro momento que eu estava vivendo na minha vida, de dificuldade, inclusive financeira, em função de um problema de doença que eu tive na minha família. Eu tinha que ganhar aquele campeonato. Por que eu tinha que ganhar aquele campeonato? Porque eu estava devendo e eu precisava, em função de eu estar construindo uma casa, em função de um tratamento que minha esposa precisava, e eu estava sem grana. Quem ganhasse o campeonato ganharia uma moto TM Concept no valor de R$100 mil. Aquilo resolvia o meu problema em 2008. E a gente ali naquela luta. Imagina, né, a necessidade. Pois, em 2008, eu ganho o campeonato com 1 ponto de diferença. 1 ponto de diferença. E em vez, olha como os meus mecânicos foram bons de network. De eu voltar para casa com R$100 mil no bolso, eu voltei com R$10 mil. Eu dividi todo o dinheiro com cada um dos mecânicos. Mesmo precisando de dinheiro. Porque ali eu sabia que tinha pai que há 3 meses não viu o filho que estava no hospital. Eu precisava, mas eles também precisavam. Eu tinha certeza que no final do ano eles iam conseguir prover um mínimo de uma refeição melhor na virada de ano ou no Natal. Eu tinha certeza. E o que é que fez eu olhar para os meus mecânicos, para os meus parceiros, de uma maneira diferente? O contato, o olho no olho, a dificuldade, a necessidade. Embora tenha sido um ano difícil, foi um ano que a gente mais sorriu do que chorou. Foi o ano que eu mais cresci, como ser humano, como pai, como esposo, como piloto, como mecânico, fisicamente, fisiologicamente, mentalmente. E quem me levou para isso foi a dificuldade. É você saber fazer do limão uma limonada, é você perceber que por trás de uma dificuldade mora a sua grande oportunidade, foi a concorrência, foram os meus adversários. Eu nunca tive inimigos, eu sempre tive adversários, eu agradeço a cada adversário que eu tive, porque todos os meus adversários me fizeram crescer muito. Hoje isso acontece de uma maneira avessa no próprio programa Auto Esporte, né? Muita gente quer estar lá no programa Auto Esporte, desenvolvendo a atividade que eu desenvolvo lá. Eu acho que é legítimo, eu acho que todos devem tentar, eu acho que todos devem correr atrás. O que me cabe é tentar fazer o meu trabalho cada vez melhor,
E se amanhã eu for substituído por uma outra pessoa, a culpa não é daquela pessoa, o mérito é daquela pessoa. Ele conseguiu fazer um trabalho e entregar um resultado melhor para a empresa Rede Globo, um resultado melhor para o programa Auto Esporte, levando informação para o telespectador, que na maioria das vezes são vocês que estão aqui. Então eu não vejo ele como um problema, pelo contrário, sempre quando aparece alguém lá, eu corro, desenvolver melhor, não sei, vocês acham que eu tenho 60 anos de idade? Não, porque eu não tenho mesmo, tá, gente? Estou falando só para zoar. Ou seja, eu tento melhorar fisicamente, eu tento melhorar mentalmente, busco uma série de aprimoramentos, né? Hoje estou fazendo um trabalho bem legal com uma fonoaudióloga que virou um anjo da guarda na minha vida, para melhorar a minha comunicação e daí por diante, porque eu quero ser e continuar sendo um comunicador por muito tempo, né? Eu dizia que eu sempre gostei muito de carro, e não sabia que eu ia me apaixonar tanto pela comunicação, né? E tento estudar para cada vez fazer isso melhor. Até o ano passado, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, você fez algum curso de expressão, de interpretação? Você fez algum curso de oratória? Não, eu nunca fiz. Eu nunca fiz, juro por Deus, eu nunca fiz nada. Até que o ano passado, as coisas começaram a apertar, comecei a sentir um cansaço na voz, e aí o pessoal falou assim, César, Leni, vai para a Leni, que a Leni vai te ajudar a melhorar. E ela não me ajudou só na questão da voz, ela me ajudou muito em outras questões, que eu não fazia nem ideia do quão importantes seriam, né, para uma boa comunicação. Como dito aqui pelo Atos, né, quando a gente fala de uma apresentação matadora, ou como foi dito pela Janaína, né, em 7 segundos você já olha para a pessoa e você tem ou não, né, aceitação por aquela imagem que você está vendo, é exatamente assim. Esses minutos, esses segundos, eles são muito importantes, e aí você vai procurar ajuda profissional para melhorar isso em você. Onde eu quero chegar? Por mais que tivessem dito para mim que eu faço bem, e não sou eu que tenho que achar isso, às vezes me perguntam isso, você manda bem? Eu não tenho que dizer se eu mando bem. Quem tem que julgar isso são as pessoas. Eu tenho que me esforçar para fazer o melhor. Você apresenta bem o autoesporte? Não sei. Quem tem que saber se eu apresento bem o autoesporte são as pessoas. Eu tenho que tentar fazer o meu melhor. Eu tenho que gostar daquilo que eu estou fazendo. A coisa que eu mais gosto do programa é encontrar as pessoas por aí, elas falam assim, cara, eu vou lá, eu vejo as suas dicas, é muito legal, é muito bacana. O que não significa que eu não receba críticas, e as críticas são muito boas, só toma cuidado, né, da onde vem a crítica. Tem crítica que não vale a mínima pena você prestar atenção, outras sim, vale muito a pena você prestar atenção, mas é impressionante que num tema carro, do qual o brasileiro ele é apaixonado, eu tinha a impressão que nós íamos ter uma dificuldade muito maior de aceitação. Digo aqui para Salvador, o programa Auto Esporte é o programa de maior audiência da televisão brasileira nos domingos de manhã. A gente consegue dar mais audiência que a Fórmula 1 e algumas vezes nós somos a maior audiência também durante a semana, dando mais audiência que a Ana Maria Braga, que Fátima Bernardes, que o Pica-Pau, que o... Não, pensa o quê, bicho? Bater o Pica-Pau não é uma coisa simples. Chaves, entendeu? E isso por quê? Porque o brasileiro é apaixonado por carro. Então, seria natural a gente receber mais críticas e, no entanto, não é o que acontece. É o único programa de televisão que aumentou a sua audiência. Aliás, nós vemos, a gente está vindo de 4 semanas batendo recordes de audiência. Isso é muito importante porque o conteúdo de canal aberto está caindo, porque as pessoas consomem hoje conteúdo de uma maneira diferente. Então, todas as emissoras de todos os canais abertos, o que você tem hoje de audiência é muito menor do que você tinha 5 anos atrás. O programa Auto Esporte é o único programa que, se você medir, ele tem mais audiência hoje do que ele tinha no passado. E qual que é o nosso propósito dentro do programa Auto Esporte? Não é falar só com o entusiasta, com o apaixonado por carro. Nós queremos falar com todo mundo. Nós temos dicas ali para pessoas que, de repente, nem gostam de carro, como foi dito pelo Flávio aqui, mas que têm que ter essa relação com esse modal chamado carro. A gente tem uma audiência feminina muito grande, e isso é um termômetro para a gente que nós estamos entregando o quê? Informação. Porque a mulher, quando ela para assistir um programa de carro, na sua maioria,
é porque ali ela percebe que ela pode ter uma dica, uma informação que a ajude, né, nas questões dela. A gente fala muito sobre o tal do vídeo da baliza. Esses dias eu encontrei uma mulher que ela falou para mim, de um jeito que ela aprendeu a fazer baliza, que eu percebi que nós tiramos uma dor dessa pessoa. Doía nela não saber fazer baliza. Aí ela aprendeu através do vídeo da baliza, chamada baliza perfeita e daí por diante. Muito provavelmente, se você for no Discovery Turbo, o jeito dos caras fazer baliza é no cavalo de pau. Porque eles querem falar com essa galera que, né, toma gasolina, injeta etanol na veia, e não é esse nosso propósito. Queremos falar com o entusiasta também, mas a esmagadora maioria das pessoas não bebe gasolina como a gente que está enfiado em carro de corrida, enfiado em carro de testes e daí por diante. Conhecer o seu público é muito importante. Que é essa última mensagem que eu queria dar para vocês. O programa Autosport, se tem uma coisa que a Globo sabe fazer, é pesquisa. Eu encontrava amigos meus, falando mais uma vez de network, eu estava na AEA, que é a Associação de Engenharia Automotiva, me chamaram para fazer um painel de motorsport lá, e aí me vem o presidente da AEA na época, e falou, meu senhor, é o seguinte, mais uma vez, né, interrompendo uma roda que estava ali feita, mas o homem é o presidente. Eu fico muito decepcionado, um cara que fala, parecendo o Maluf falando, com o seu programa, vocês usam jargões muito rasos para falar de engenharia e não sei o quê. Falei, viu, deixa eu falar uma coisa para você, amigo. Vocês vendem carro para quem? Vocês acham que quem compra carro é só essa sauninha gay que vocês estão aqui? Não. Você sabe o quanto o ser humano entende, o seu consumidor entende de carro? Por exemplo, você quer que eu diga assim, porque a primeira válvula de descarga, assim que gira a árvore de manivelas, o cara vai desligar a televisão. Quem falou que a árvore de manivela chama gira-brequim não fui eu. Quem falou que o tubo primário de descarga é escapamento não fui eu. Se a gente não usar uma linguagem simples, que a pessoa entenda, nós vamos perder essas pessoas. Então é muito arrogante o jeito como a engenharia, como vocês se comportam frente ao consumidor. Nós tentamos traduzir o que vocês falam aqui para eles. E quando a gente faz uma matéria de baliza, e ela se torna a matéria de maior audiência do programa Autosport, isso para nós é uma virada de página. É saber ler e respeitar o nosso telespectador, ou pelo menos a maioria do nosso telespectador. E isso é network. Quando você se aproxima do outro cara, você simplesmente está jogando um cartão com ele. Gente, faz o seguinte, olha, conversa com 5 pessoas, mas conversa legal. Em vez de você mandar cartão para 30, que o cara vai catar, que ela só dá trabalho, viu? Tem uns cartões em casa que dá trabalho, viu? A Regina fala, faço o que com isso? Eu falo, não sei. Porque a pessoa não conversou comigo, ela simplesmente me deu um cartão. Eu não sei quem ela é, nem de onde ela veio. Então tem que ter qualidade na relação, tem que ter qualidade no network, percebe? Isso que é legal. E mais uma vez, em que posso lhe ser útil? Como posso lhe ajudar? Tá certo? Então, eu vou terminar aqui a minha palestra dizendo uma coisa para vocês. Meus queridos, de Salvador que eu estive aqui, fiz a corrida da Mercedes Challenger em 2014, foi muito legal, larguei ali na frente, aí depois eu briguei um pouco com o filho do Nelson Piquet, aí numa subida que teve lá, um cara veio, deu no muro, nós dois fomos para o muro e minha corrida acabou. Mas foi um final de semana muito legal, foi muito bacana, isso foi em 2014. Para meus amigos de Salvador, me despeço fazendo uma pergunta para vocês. Em que lhe posso servir? Em que posso ser útil? Fiquem com Deus, até mais.